Prazer, meu nome é Rodrigo. Gostaria de agradecer pela oportunidade que a imersão em Adalura com o Google Gemini está dando para a gente aprender sobre um assunto muito importante que com certeza vai revolucionar o nosso dia a dia e desenvolver um projetinho também para exercitar tudo que foi aprendido no curso, né? Eu fiz esse vídeo para apresentar o meu projeto, que a ideia é ser um aplicativo mobile. O nome que eu pensei é Assistente de Bem-Estar, que nada mais é do que uma forma de impactar positivamente a vida das pessoas. A ideia é resolver um problema recorrente que existe na vida da maioria das pessoas, que é gerenciar todos os aspectos do bem-estar vivendo num mundo tão corrido como é o nosso, né? A ideia de ser um aplicativo capaz de personalizar e integrar diversas ferramentas que já existem também, tudo em um ponto centralizado e, mais importante, um ponto que seja centralizado e inteligente. Mas como que seria isso, né? A gente juntaria tudo que é relacionado ao bem-estar, como nutrição, saúde, exercício físico, acompanhamento médico e outras coisas, como vocês podem ver aí já na tela, né? Tudo em um único aplicativo com funcionalidades que poderiam facilitar a nossa vida no dia a dia corrido, né? Então aqui na tela a gente pode ver as áreas que eu imaginei, né? A princípio, a grande vantagem de ter tudo isso em um lugar só é conseguir analisar como que cada uma dessas áreas interage entre si. Então, por exemplo, uma noite mal dormida com certeza vai afetar o nosso humor, vai afetar a nossa alimentação. Um dia de treino muito bem produtivo, com certeza a noite de sono vai ser um pouquinho melhor. Então, tendo tudo isso centralizado com uma IA, é muito mais fácil para essa inteligência conseguir conectar todos os pontos dessas áreas e ter insights verdadeiramente personalizados, né, específicos para cada pessoa. Então imagina que essa ferramenta você vai poder manter o histórico de todas as suas consultas médicas, de todos os exames que você já fez, e além de servir de histórico, ela também pode te lembrar de retomar um acompanhamento que faz tempo que você não faz, até conversar diretamente com a recepção do seu médico e se tiver acesso ao seu calendário, talvez marcar a consulta e só colocar no seu calendário, te mandar um aviso por WhatsApp que sua consulta foi marcada. Pode até verificar que, por exemplo, você não teve uma noite muito boa de sono e nem se hidratou durante o dia, por exemplo. Às vezes ele te indica pegar mais leve no exercício físico, porque você não teve um dia, o seu dia foi mais anormal. Então, além de ter tudo isso para você, a ideia é que esse aplicativo ele seja multi-perfis, né? Então imagina que você é uma pessoa que cuida do seu pai ou que cuida dos seus filhos nesse aspecto de saúde ainda. Então seria muito fácil você ter tudo ali na palma da sua mão para saber todo o histórico de tudo que já aconteceu com seu filho, de todos os exames que fizeram e o mais importante para todos nós, né? A gente consegue cuidar das pessoas que a gente ama de maneira mais fácil, mesmo tendo esse dia a dia corrido que hoje em dia acho que todos nós temos, né? É, mas chega um pouco só de falar, né? Então vamos um pouquinho mostrar o que eu consegui fazer até agora, né? Esse projeto, só um disclaimer inicial, ele foi iniciado há 2 dias atrás, depois que eu assisti a última aula do curso, né? Então tudo que vocês virem aqui foi feito nos últimos 2 dias. Tem bastante coisa que eu fiz com a inteligência artificial, bastante código que o próprio Gemini me passou pronto. Então não tem uma curadoria de performance, de eficácia, de estrutura de projeto. A ideia era mais colocar o projeto visualmente mesmo, por ser um projeto um pouco complexo, para a gente conseguir já começar a ter ideia do que pode vir a se tornar isso num futuro. Então, como o prazer era muito curto e eu nunca tinha mexido com Python antes, então ele está bem simples na questão de estrutura e tudo mais. Eu fui aprendendo tudo nesses últimos 2 dias aí. Então, também por conta desse prazo limitado, né, que eu acabei me limitando um pouco e me focando somente nessa aba de nutrição. Todas essas outras abas aqui não tem nada desenvolvido, se você clica, por exemplo, não acontece nada, são ideias para o projeto de aprimoramento, então eu me foquei bastante nessa parte de nutrição, principalmente porque eu trabalho com uma empresa que vende produtos sustentáveis e alimentação saudável, então é uma área que eu tenho um pouco mais de contato, eu tenho muito contato com nutricionistas, então para mim foi um pouco mais fácil de visualizar coisas importantes para essa área. Então, entrando aqui mais no nosso módulo de nutrição. Às vezes eu vou estar olhando para o lado porque eu estou com o monitor do lado aqui, mas eu vou tentar ficar olhando só para frente aqui pelo OBS mesmo. Inicialmente a gente tem uma visão geral de tudo aqui, né? Nessa visão geral, a gente consegue perceber um progresso diário. Aqui eu tenho uma nova página, que seriam as minhas metas. Aqui eu tenho 4 novas páginas, que a gente vai entrar em cada uma delas. Aqui eu também tenho uma página nova, que seria um histórico de refeições. E aqui embaixo eu tenho uma dica rápida. Vamos atualizar novamente a página e descer rapidinho? A gente vê que ele está carregando. Aqui já é uma inteligência artificial que está fazendo isso. Então eu criei um exemplo de várias refeições que poderiam estar registradas num banco de dados. Ele recebe todas essas refeições aqui, recebe um objetivo do usuário, como se existisse um objetivo, como hipertrofia, emagrecimento, alguma coisa do tipo. E aí ele gera uma diquinha rápida aqui de como para dar para o usuário
analisando as últimas refeições dos últimos 7 dias desse cara. Aí para ver um histórico de refeições, teria uma abinha aqui. Aqui a gente não tem nada de inteligência artificial, foi só uma telinha que eu construí pra gente ver um histórico de uma refeição e tudo mais. Então a gente volta aqui, a gente pode ver que ele recarrega sempre essa informação, que é ele mandando mensagem. Ele até tem um delayzinho ali que eu coloquei uma bolinha girando, que é ele esperando a resposta da IA, né? Vamos vir aqui para cima agora. Aqui em minhas metas, eu criei também uma página que demonstra todos os macronutrientes, né? Calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, como se fosse uma meta diária de quantas calorias que você precisa ingerir, quantas gramas de carboidrato, quantas gramas de proteína. Esses dados são dados completamente chutados, não é nada real, tá? E aí um exemplo de quanto já teria consumido em função das refeições que já foram cadastradas no dia, né? Eu vou mostrar daqui a pouco o cadastro de refeições. E aqui seria meio que um progresso semanal para você ter uma ideia de como que está sendo a sua semana, se você está comendo muita gordura, se você precisa maneirar um pouco na gordura e aumentar o carboidrato e a proteína, se a caloria já passou muito ou não. Então aqui seria uma área mais de metas funcionais, né? E atualizando a página novamente, a gente vê aqui, bem semelhante àquela parte da dica, só que aqui já seria uma análise personalizada. É uma outra IA que eu estou usando aqui, que é uma IA que ela está mais focada em dar aspectos técnicos. E aí as informações que ela recebe são as informações dessa semana, né? Dessa página, desses macronutrientes que aparecem aqui na tela, para dar uma visão geral do que a pessoa precisa fazer nos próximos dias. Se ela precisa maneirar um pouco na gordura, se ela precisa comer mais proteínas, etc. E aí aqui é um agente um pouquinho mais técnico, então a gente tende a ver mais termos técnicos explicando qual é a importância da proteína e tudo mais. Então conforme a gente vai atualizando, ele vai mudando porque a recomendação ela vem de uma IA generativa, né? Aí voltando aqui, a gente tem essas outras 4 paginazinhas. A registrar a refeição é a que eu comentei, a gente consegue registrar uma refeição feita aqui. Aí seria alguma coisa como você colocar os ingredientes, por exemplo, arroz branco, 100 gramas de arroz branco, e aí você adiciona o alimento, e aí ele aparece aqui. Por que ele demorou um pouquinho? Vou colocar o arroz branco também, eu vou colocar 3 xícaras dessa vez. Aqui a gente consegue alterar a unidade de medida. Então, se vocês puderem ver aqui, ele sempre adiciona aqui no final uma informação convertida por IA. Então, se você selecionar uma unidade diferente, eu coloquei um agente de IA por trás desse botão de adicionar o alimento também, que ele recebe o nome do alimento, a quantidade e a unidade desse alimento, e aí ele transforma em gramas. Isso é muito importante e é muito utilizado mesmo, já essa conversão de medidas pelas nutricionistas, porque na culinária a gente costuma ver receitas que são colheres de sopa, colher de chá, xícara, e não é uma precisão muito clara isso, né? Porque cada colher pode ser de tamanho diferente. Então existe meio que padronizado uma conversão, e aí eu puxei a IA aqui para ela receber essas informações e fazer a conversão automaticamente. E aí aqui salvaria a refeição. Como eu não desenvolvi nenhum banco de dados, nenhum desses botões de salvar a refeição, de salvar nada, ele não salva, tá? Ele só coloquei mais como parâmetro visual mesmo. E aqui, ao invés de ficar digitando alimento por alimento, teria a opção de tirar uma foto. Nesse tirar uma foto, você seleciona o arquivo aqui. Eu vou puxar um arquivinho que eu já deixei separado aqui, que é um PFzão. Quando você seleciona, a IA começa a interpretar a imagem. E aí, a partir do momento que ela interpretou a imagem, ela coloca aqui tudo que ela identificou: arroz, feijão, carne vermelha, batata frita, salada, tomate. Então, todos os alimentos que ela identificou. E pelo tamanho, pela proporção do prato, ela identifica também uma quantidade de gramas de cada um desses alimentos. Então, ela consegue agilizar o dia a dia, né? Que é o mais importante em tudo. Então, essas foram as funcionalidades de IA que eu pensei para essa página. Voltando aqui, a gente teria a página de plano alimentar. Vamos supor que uma nutricionista te fez um plano alimentar ou alguma coisa assim. Você consegue selecionar o plano aqui. Eu baixei 2 planos da internet, não conheço a nutricionista, não sei nada, mas eu baixei só para fazer o teste. Aí ele coloca aqui, e aí a IA vai tentar interpretar esse arquivo PDF e ela vai transcrever aqui pra gente num formato específico. Eu defini que seria esse formato, né? Validade do plano 2 semanas, o objetivo do plano e todas as refeições que tem no arquivo. Eu vou até abrir aqui o arquivo rapidinho, só para vocês verem qual que é o arquivo. Então, é um arquivo PDF, não conheço o responsável por ele, mas ele até coloca aqui, ó, objetivo, tal, estrutura, duração de 2 semanas, café da manhã, aí ele coloca os alimentos aqui. Ele é num formato específico aqui, né? E se a gente for comparar com o que ele puxou aqui, ó, validade de 2 semanas, objetivo quantificar os alimentos, ingerir mais fibras, vamos ver lá em cima se é a mesma coisa. Objetivos, quantificar os alimentos, ingerir mais fibras, então ele identificou certinho. Eu vou fechar esse, eu vou atualizar a minha página. Eu vou abrir um outro só para vocês verem. Esse daqui já é mais em outro formato, tá vendo? Ele tem os formatos dele, tem algumas receitas aqui embaixo. E eu vou subir esse arquivo agora, só pra gente ver qual que é a diferença, né? E aí a IA tá interpretando e aqui ela analisou, ó.
aqui está o plano alimentar, sem data de validade especificada, objetivo não especificado, mas aí ela colocou aqui, ó, café da manhã, jantar, mais ou menos naquela mesma estrutura. Aqui ela separou por dias da semana. Então, é um exemplo de utilidade que poderia fazer. Aqui eu só desenvolvi essas páginas só para mostrar mesmo, que poderia ter, não tem nenhum tipo de inteligência artificial nessas páginas aqui. A inteligência seria mais de subir o arquivo do plano e ele identificar de alguma forma aqui. Aí para as outras páginas, que são as duas últimas que foram desenvolvidas nesse projeto, a gente tem uma página de bioimpedância, supondo que ele carregaria esses dados aqui de medições da bioimpedância, peso, gordura, massa muscular e água. Ele puxaria essas informações de um banco de dados, ou coloquei aqui também para inserir esses dados manualmente, é só preencher, ou um upload de relatório. Esse upload de relatório eu não desenvolvi porque não deu tempo, mas seria a mesma ideia ali do plano alimentar, dele ler, transformar num formato, puxar as informações necessárias e registrar, sem você ter que inserir manualmente todas as informações. Mas aí aqui com um histórico de informações já definido, a gente tem, ele gera um gráficozinho aqui direto, interativo e tudo mais, a gente consegue até verificar os pontos aqui, né? E com todas essas informações aqui no final, meio semelhante à questão lá das dicas do começo, da página inicial lá, ele faz uma análise desses dados, desse gráfico, e ele faz uma observaçãozinha aqui, uma análise da evolução, sua evolução está positiva, a redução de gordura, o ganho de massa magra, são ótimos para a hipertrofia, mesma coisa, ele pega os dados que estão nessa página, junto com esses dados ele avalia através de um objetivo que a pessoa definiu também e faz uma análise de como foi essa evolução aí do tempo. A ideia é sempre ser um auxílio aos profissionais que auxiliam a pessoa e a pessoa também. Então, nunca de substituir um nutricionista para ele gerar um plano alimentar ou alguma coisa assim. Sempre no intuito de ajudar na organização mesmo, mas sempre tendo um profissional da área ao seu lado, né? E aí aqui eu fiz um chatbot culinário, que eu ainda esqueci de mudar o nominho, mas a gente colocou o nome dele aqui de chefbot, como se fosse um chefe de culinária mesmo. A princípio, a gente fez ele aqui, ele pode responder qualquer tipo de pergunta da culinária, como substituir o azeite, por exemplo. E aí ele vai pensar no chat, ele vai enviar pro modelo Flash 2.0 e ele dá algumas opções aqui, ou sei lá, o que fazer para jantar com brócolis, batata e cenoura. E aí ele vai respondendo também. A ideia seria ser um chatzinho aí. Infelizmente eu não consegui implementar nenhum tipo de memória nesse chat ainda, mas seria um aprimoramento futuro. Mas aí é um chatbot para você ir conversando como se fosse sempre uma nova conversa do Flash 2.0. Enfim, essa é a visão geral do meu projetinho. Eu consegui fazer isso nos últimos 2 dias, né? Aí a ideia seria ir desenvolvendo. É óbvio que se virar um projeto oficial, tem outras coisas para serem feitas, mas essa é a ideia inicial do meu projetinho. Bom, acredito que com essas explicações deu para ter uma visão do projeto como um todo, né? Novamente, gostaria de agradecer à Alura e ao Google com Gemini pela imersão que eles proporcionaram. Foi de extrema importância, vai ajudar muita gente, assim como me ajudou já, independente do resultado do projeto e tudo mais. Eu pretendo continuar esse projeto, só que com uma base mais estruturada e tudo mais. Aqui eu fiz uma versão muito simplificada por conta do prazo mesmo. E aceito ajuda se alguém tiver interessado em seguir. Sei que é um projeto ambicioso e que eu vou precisar de mais braços aí pra gente conseguir transformar isso num aplicativo realmente, né? Porque aqui ele tá em aplicativo web, digamos assim, né? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Votem lá no meu projeto, por favor, e até uma próxima. Obrigado.